Salve galera, eu sou a Shane, esse é o canal Ouvi Dizer e hoje a gente vai falar sobre Resident Evil Ilha da Morte, a mais nova animação da Capcom do universo de Resident Evil. Mas antes, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, ativar o sininho das notificações e comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse filme. Dito isso, roda a vinheta, editor. Resident Evil Ilha da Morte trata sobre a nova história, o novo plot de Resident. Se passa na ilha de Alcatraz, uma ilha que é muito conhecida nos Estados Unidos, né? Ela é uma ilha aos arredores de São Francisco. E o plot desse novo filme, dessa nova animação da Capcom de Resident, o principal cerne da história se passa lá. A gente começa essa história, que é uma continuação direta do Resident Evil Vingança, a animação anterior da Capcom, em 1998, com um personagem novo inserido, que é um novo vilão desse filme, que é o Dylan Blake. Ele é um soldado da Umbrella nos eventos que se passam em Raccoon City em 1998 e ele acaba sofrendo um grande trauma, né, lá, que é quando ele tem que matar a unidade dele e dentro da unidade ele mata o seu melhor amigo. Então isso gera um trauma muito grande no Dylan e isso vai acarretar e desembocar nos eventos do Ilha da Morte. Corta pra gente ir nos tempos atuais, onde o Leon está perseguindo um comboio que leva um pesquisador que os Estados Unidos, um grande cientista que os Estados Unidos está atrás por vender informações. Então o governo está atrás desse pesquisador e o Leon acaba sendo a pessoa designada para perseguir esse cara, para achar esse cara e entregar para o governo americano, como agente, né, dos Estados Unidos. Ele começa a perseguição a uma van onde estaria esse pesquisador e ele é interceptado por uma mulher misteriosa, que na verdade a gente sabe que não é tão misteriosa assim, que é a Maria Gomes. Eles têm um embate e o Leon acaba, vamos dizer, meio que perdendo para ela, né? Esse embate. É muito engraçado nessa cena do Leon é que a gente tem aquele humor do Leon de volta nesse filme, que é quando ele reclama que ele perdeu a moto favorita dele. Então as piadas dele nesse filme eu acho que funcionam, tá bom? Dito isso, a gente tem a cena de abertura em que a gente tem a introdução do Chris e da Jill, em que eles invadem uma casa também em São Francisco, que tenha, teoricamente, pessoas infectadas com uma nova variante do T-Vírus. Eles invadem a casa, só que a Jill ainda tá sofrendo os efeitos do Resident Evil 5, onde ela foi usada, manipulada mentalmente, né? E acabou sendo controlada a ponto de querer matar todo mundo. Então ela sofre esses traumas. Então a gente faz um link direto com a personagem no jogo 3 de 98. Que ela também sofre traumas, né, da inserção dela na mansão nos eventos do Resident Evil 1. Então é bem legal esse link que eles fazem, né, dessa conexão entre os traumas dela do jogo 5 e os traumas dela do jogo 3. Os dois invadem essa mansão e a Jill acaba sendo meio que imprudente. Por quê? Porque ela tá muito traumatizada ainda, ela tá tentando compensar tudo que aconteceu enquanto ela estava sobre o controle psicológico do nosso grande vilão, e esse sim, o grande vilão da franquia, que faz muita falta, o Albert Wesker, né? Corta para Baía de São Francisco, onde a gente tem uma praia onde a Terra Save é chamada e a Claire é designada para ir lá verificar em que uma baleia orca foi encontrada totalmente mutilada nessa ilha, né? Nessa praia. Então ela fica meio preocupada porque tubarões não se metem com orcas e para quem estuda um pouquinho de biologia sabe que aquelas mordidas que a baleia sofre não são normais. Então ela coleta, né, material genético e todos acabam se encontrando numa espécie de um QG. Não é bem situado onde é isso, mas enfim, a gente acaba descobrindo pela Rebecca que o mesmo vírus encontrado pelo Chris e pela Jill nessa mansão que eles invadem é o mesmo vírus que tem
nos vestígios da baleia que a Claire encontra e que é sim uma nova variante do T-vírus. Enfim, a Rebecca acha que ela tem uma grande probabilidade de achar um antídoto, já que, como é uma variante, ela já achou para outras variantes, ela conseguiria. Nesse meio tempo, a gente tem um diálogo muito legal entre a Claire, o Chris e a Jill, em que a Jill até brinca e provoca dizendo que o Chris e a Claire são muito teimosos, né? Então os diálogos desse filme não são de todo ruim. E a gente tem muitas cenas nostálgicas, porque a gente tem muitos personagens queridos da franquia Resident juntos, né? Nesse filme. Então a gente fica muito feliz de ver a interação entre a Claire, o Chris e a Jill, né? A Rebecca, a Claire e o Chris, entende? Então é muito legal nesse sentido. A Rebecca chama a atenção pro Chris que a Jill ainda tá traumatizada, que ela ainda se culpa muito, e ele tenta conversar com ela, pois esse filme ele trata da sequência tanto do 5 quanto do 6, do jogo 5 e do jogo 6. A gente ainda vê um Chris que ainda tá na BSAA, que ele é parrudão, que ele é forte, então as características do Chris batem com o período do filme, né, com o período do jogo 6. Mas as características da Jill, infelizmente, isso eu vou falar ao longo do vídeo, não batem muito bem, né, com o que a gente viu no jogo 5 e o que a Capcom apresentou nessa animação. Enfim, a Rebecca acha vamos dizer, uma coisa em comum deles, né, dos infectados, que todos os infectados passaram pela ilha de Alcatraz. Então, isso é uma grande notícia para eles que estão pesquisando sobre isso, estão investigando esse caso, né? O Chris não quer que a Jill vá para a ilha junto com eles, ele quer que ela se afaste do caso para botar a cabeça no lugar, porque ele também já teve esse tipo de problema no jogo 6, quando ele se revolta e tudo mais, mas a Jill não dá ouvidos e ela segue em frente, ela quer terminar esse caso e tentar ser útil também para a equipe. Dito isso, os três, Jill, Chris e Claire, vão investigar na ilha de Alcatraz, né, o que está acontecendo e por que tem tantos casos de gente infectada que acabaram visitando a ilha ocasionalmente. Nesse meio período, a Rebecca liga pro Chris avisando que provavelmente ela consegue um antídoto para essa variante, o que o Chris fica muito feliz. Chegando na ilha de Alcatraz, os três se deparam com a ilha em si. A gente vê a ambientação que é muito legal da prisão de Alcatraz, né, que existia antigamente. E na mesma ocasião a gente tem a inserção do Dylan e da Maria Gomes, vendo que o Chris, a Claire e a Rebecca estão no local, e o Dylan começa a fazer uma coisa que eu acho até legal pro plot do filme, né? Começa a dar o time de infecção de cada uma das pessoas que foi picada por mosquitos com a variante do T-vírus, né? Então a gente trata da nanotecnologia nesse filme. Então a partir de agora, infelizmente, isso não vai ser utilizado para os próximos jogos, mas é legal de ver o que evoluiu de alguma forma a infecção, o tipo de infecção. Não é mais só pela mordida do zumbi, mas sim pela picada de mosquitos infectados, né? Através de nanotecnologia com variantes do T-vírus. Isso é legal. Infelizmente, como qualquer outra coisa, a Capcom não levou isso pra frente. A gente também não sabe se isso também não vai aparecer num próximo jogo, mas é uma ideia interessante e legal que eu achei, né, do filme. Enfim, as pessoas começam a se infectar. O Chris, a Claire e a Jill tentam impedir, de qualquer forma, que a infecção se espalhe, matando esses primeiros indivíduos, mas de repente eles veem que a maioria das pessoas ali, ou quase todas, estão se transformando sem ser nem mordidas. E isso é muito impactante para eles. Por que essas pessoas estão se transformando sem serem mordidas, né? E aí, nesse meio tempo, há uma briga entre eles, né? Em que eles tentam sobreviver a esse ataque. E a Jill acaba caindo
numa parte mais frágil do solo para o subterrâneo. Então a gente vê também a parte de esgotos subterrâneas de Alcatraz, que é uma coisa que nos filmes gera muita curiosidade para as pessoas, né? Ver a parte de baixo de Alcatraz. Nesse meio do caminho, até tentar achar os amigos dela, a Jill acaba encontrando nada mais, nada menos que Leon Scott Kennedy. Exatamente, o nosso Leonzinho que acaba encontrando ela porque ele está à procura do pesquisador e tudo indica que ele está na ilha de Alcatraz. Os dois têm bons diálogos ali naquela parte de baixo subterrânea que também é muito engraçado. A gente vê que, assim como a Claire, a Jill conhece o Leon, então eles se conheceram em algum momento, né, entre os jogos, e a gente não viu essa interação, mas é legal saber que os dois realmente se conhecem, né? A gente acaba chegando com eles na superfície, e quando a gente chega, a gente já tem a reunião do Chris, da Claire e do Leon, junto com a Jill, ao Dylan. E o Dylan dá um discurso bem michuruca, falando sobre morte, sobre sofrimento, sobre perda, e que eles nunca vão saber o que é perder alguém, sendo que é um diálogo meio raso para mim, porque todos eles sobreviveram aos eventos de Raycon City e todos eles tinham pessoas que eles perderam. A Jill perdeu o Martin, que era um grande amigo dela, que trabalhava na corporação. Então, tipo assim, todos eles perderam gente, todos eles viram pessoas morrerem, né? Então, é meio sem sentido esse diálogo do Dylan, na minha visão. Ele fala sobre a importância de se ter alguém para amar, alguém importante, infecta a Claire, o Leon e o Chris com a variante do T-vírus e diz que vai deixar a Jill viver para que a Jill veja essas pessoas que são amigas dela morrerem, vamos dizer assim, se transformarem para que ela tenha que matar. Nesse meio tempo, a Jill consegue escapar, ele não dá bola. Ele subestima a Jill como se, tipo assim, ela não fosse nada. E nesse meio tempo, na busca de tentar descobrir alguma fórmula, um antídoto, tentar impedir o Dylan, a Jill acaba trombando no meio do caminho com a Rebecca, que casualmente está com as vacinas e leva as vacinas até o Leon, a Claire e o Chris. E aí eles se transformam naquele grande evento, né? Que o pessoal na internet falou muito, que é os Vingadores de Residente. O Leon acaba tendo um embate com a Maria Gomes e derrota ela de vez. E todos eles se reúnem num hangar para acabar com o Dylan, que se transformou numa criatura horrenda, gigante, medonha, que lembra muito o Nemesis do Resident Evil 3, né? Então a gente tem uma cópia muito bem feita ali, até a arma que a Jill usa, né, para matar a criatura é a arma que ela usa no remake do 3 lá de 98, gente. Então isso é meio problemático no filme. Toda hora que tu olha pra Jill, é a mesma atriz que fez o remake de 98. Então tu olha pra Jill e tu pensa, bah, mas essa aqui é a Jill de 98. É a Jill de 98 tendo diálogos após os eventos do jogo 5. Então isso pra quem é fã é meio problemático. Então a Jill mata essa criatura junto com a ajuda do Leon e do Chris, né? Enquanto isso é legal de ver o que a Rebecca e a Claire fazem. Isso é legal de ver. A Rebecca e a Claire juntas tentando impedir com que os mosquitos, né, as criaturas que o Dylan criou sejam soltas em São Francisco. Isso é o legal de ver. As duas se colaboram muito. A Rebecca e a Claire mostram que são muito inteligentes e conseguem impedir. Isso é muito legal. E a Jill, que é a grande estrela desse filme, esse filme foi feito para ela, para inserir ela de novo no universo de Resident, a Jill consegue eliminar, junto com a ajuda dos outros, a criatura que o Dylan se tornou. Em resumo, tá? As minhas considerações finais sobre o filme. Não é ruim, mas também não é bom. Ele tem cenas nostálgicas, ele tem diálogos muito legais, ele tem a interação dos personagens que são nostálgicos na franquia, e a gente sabe que esse filme foi feito para trazer a Jill de volta, né? A gente acredita, muita gente tem teoria na internet de que ela vai voltar no jogo 9 da franquia. Eu, sinceramente, acho que o filme podia ter sido, mas não foi.
A ideia era muito boa, tinha muito potencial, é a volta de uma grande personagem que é nostálgica pro jogo, mas a história foi, pra mim, relativamente muito fraca, infelizmente. Como eu disse, o meu resumo podia ter sido, mas não foi. Ok? Então, se você concorda ou discorda de mim, não esquece de deixar aqui nos comentários, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar no engajamento do canal. Valeu, obrigada e fui!